180 graus. Eu sou o André, novamente estamos juntos aqui no 180 graus, é a virada da sua vida. E eu lembro da história do Evandro. Suzy, ele tinha problemas sérios na família. Sério? É verdade, era complicado. Aí ele resolveu ir numa igreja, ir lá numa comunidade e tal. Quando ele chegou lá, foi profundamente tocado pelo que o pastor falou e ele teve aquele encontro com Deus. Foi muito bonito, vida, Suzy. que lindo. Foi realmente legal. Que bom. André, eu também já conheci pessoas que foram muito, assim, tocadas, transformadas, né? Uhum. Por causa das mensagens, né? De um pastor, de um líder. Aliás, esse pessoal que prega, fala bem em público, ensina, tem que ter o dom, né, Sayão? Sim, Suzy, tem que ter dom mesmo, faz toda a diferença. Esse dom de pregar, de proclamar, de falar, a gente pode dizer que são os dons de palavras. E atenção, hoje teremos muitas palavras a respeito desse assunto aqui no 180 graus. Tome a direção certa e transforme a sua vida. Faça uma virada de 180 graus. Hoje vamos falar sobre profetas e mestres. Olha, gente, uma coisa impressionante que eu vi. Eu conheci a Eulália. Eulália? Ela é uma pessoa assim, olha, só tem essa palavra, impressionante. É mesmo? Ela tinha sempre a palavra certa para pessoas, sabe, aquele, assim, ela tinha, para aquela pessoa ela tinha a palavra certa. Ela podia ser sozinha, quando eu estava sozinha, ou quando eu estava em público. Ela falava com muita autoridade, mesmo? Muito legal. E às vezes é engraçado, as pessoas até ficavam com um pouquinho de receio, um pouquinho de temor, porque parecia que ela descobria, né, que ela sabia o que o pessoal tinha feito de certo, de errado. Interessante, não é? Poxa vida. Suzy, olha, é interessante esse negócio de falar, né? Esses dons que Deus nos dá, se manifesta de maneira muito variada, né? É uma coisa assim, parece uma espécie de arco-íris. E essa expressão, a Bíblia às vezes vai chamar isso de profecia. E uma das facetas é exatamente essa direção, né? Que é interessante. Sabe que eu estava esses dias fazendo uma viagem e a pessoa estava contando o testemunho de como é que ele conheceu a Deus. Então ele contou que a esposa dele estava indo na igreja, né? E aí ele foi, e ele ouviu, e ele começou a ficar revoltado e bravo com o pastor que pregava. Ele falou, esse cara tá espiando a minha vida. Ele chegou a ficar de cara feia com a esposa, achando que a esposa tinha contado alguma coisa, e que os dois estavam lá de conluio, né? E que o pastor estava mandando a coisa. Mas como é que esse cara tá acompanhando, sabendo da minha vida? Por quê? O profeta é a pessoa que fala em nome de Deus e traz aquela palavra assim diferenciada, né? Às vezes com uma coisa que vem do coração da parte de Deus, às vezes trazendo a pregação na hora que a pessoa está falando, né, a mensagem, e traz aquela palavra dirigida por Deus, muitas vezes de desafio. É interessante. O profeta tem esse discernimento e ele fala de uma maneira especial ao coração do ouvinte. Pois é, André, e como é que você assim tem visto aí sobre essa manifestação desse dom especial de Deus? Olha, Céu, eu conheci algumas pessoas que tenham um dom de palavra assim um pouco diferente, né? Que é o caso do Flávio, por exemplo. Ele não fala muito bem para multidões também, né? Ele não consegue assim ser como é a Eulália, né? Que tem aquela palavra que fala assim meio que impulsivo e acerta. Não, só que ele é um rato de biblioteca. Ele estuda demais. E aí, quando ele vai transmitir o que ele conhece, ele fala com uma clareza, Sayão. Ele fala assim de uma forma que todo mundo entende. Assim, ele dá aula mesmo. Eu acho que
é impressionante isso aí. Eu não consigo entender como ele pode ter essa capacidade tão grande de ensinar. Então, André, vamos lá, vamos tentar, né, falar um pouquinho sobre isso aqui. Aí nós já vemos que essa expressão da palavra é o dom do ensino. Quem tem o dom do ensino não é a mesma coisa daquela pessoa que tem esse dom de profecia. Ele é chamado na Bíblia, sabe de quê? De mestre. Opa! E não é um dos 7 anões, não. É mestre. Ele ensina a verdade de Deus com clareza, com entendimento. Sabe o que eu gosto de dizer? É que quando a pessoa tem esse dom de ensino, de mestre mesmo, quando ele fala, todo mundo fala, agora entendi. Acende aquela luzinha na cabeça, assim, né? Plim. Aliás, falando nisso, vocês entenderam? Assim. Vocês têm que falar. Então, é muito interessante, né? Para a gente entender melhor sobre isso, vale a pena a gente dar uma olhadinha, né? Lá, a Bíblia, como a gente disse, né, tem uns textos assim muito legais que falam a respeito dos dons, né? Um dos textos mais importantes que a Bíblia nos apresenta está lá no livro de Romanos no capítulo 12, e lá fala que nós temos diferentes dons, né, que a pessoa que tem o dom de profetizar deve usar na proporção da fé, e olha que coisa simples e tranquila. Se o seu dom é ensinar, ensine. Quer dizer, coloque a coisa eu acho que é bom, né? Prática. É bom demais, né? Então, acho que deu para a gente aprender um pouquinho sobre o que significa ensinar. 180 graus, a virada da sua vida. A gente falando aí sobre ensinar, sobre esse negócio de mestre, do profeta, da pessoa que fala, eu lembrei de um país que ele tava com uma onda enorme de gente conhecendo Deus. Mas assim, muita gente. Falava que era coisa assim, fizeram um cálculo, umas 2.000 pessoas por dia. Era um troço mesmo? Impressionante. Muito bom. Só que rapidamente começaram também a surgir problemas, porque os líderes não estavam sendo assim muito bem treinados. Eles estavam, e de repente o cara já conhecia Deus, saía daquela vida lá meio complicada, e já começava a liderar e estava trazendo alguns problemas meio sérios. Aí os líderes daquela igreja, os mais antigos, que estavam conhecendo aquele crescimento, vendo aquilo tudo, começaram a pedir para que as igrejas de outros países enviassem pessoas para, principalmente assim, mestres mesmo, que nem o Sayão falou, para dar treinamento para as novas gerações que estavam conhecendo Jesus, Suzy. Foi muito legal, Sayão. Eu achei assim essa história muito interessante, tocou assim meu coração. Olha, André, aqui a gente precisa entender bem como é importante essa questão, porque sem ensino, sem o conhecimento claro da Bíblia, sem a atuação dos mestres, a gente pode se perder nos ensinamentos de Jesus. O problema é o seguinte, né? Às vezes você tem aquele trabalho bonito, né, de anunciar a mensagem, todo mundo abre o coração, é aquela alegria, aquela euforia, e vem alguém com a cabeça fora do lugar, né, ensina um negócio que não tem nada a ver, direciona a pessoa para um lado errado, e aí toda aquela coisa bonita e especial corre um risco muito grande. É como se eu botasse todo mundo assim num caminhão, descesse a ladeira e perdesse o freio. Então, se não olhar, uma coisa simples que é ver como é que está o freio, o problema é muito grande. A gente aprende isso lendo a Bíblia. Por exemplo, Paulo estava feliz da vida. Ele foi lá e pregou o evangelho para o pessoal da Galácia. E o pessoal estava feliz. O pessoal estava naquela alegria toda. Aí veio um pessoal lá complicado, entendeu? E foram começar a tirar a alegria daquele pessoal, dizendo, não, olha, para ser cristão, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, e exigência de um monte de coisinha que não tinha nada a ver. E depois Paulo, triste, escreve para ele, escuta, olha, quando eu estava aí com vocês tinham uma alegria tal que se precisasse arrancar o olho para entregar para mim, vocês fariam. Agora, quem fez a cabeça de vocês para vocês caminharem mal? Não pode ser por aí. É complicado, não é, Suzy? O que você acha? É complicado demais. E eu falando nisso, falando sobre mestre, sobre freio quebrado aí, né? Eu lembrei de uma história que a Lígia, ela era uma moça assim muito, sabe assim, ela ia para a igreja sempre, ela tinha uma vontade muito grande de conhecer a Deus, Puxa, que bonito. de conhecer mais e mais sobre, sabe, sobre Deus, né? E aí?
Só que ela acabou dando ouvidos a quem não deveria, eu acho, né? Porque parece que eles ensinavam algumas coisas diferentes, assim, que, por exemplo, Jesus era humano. Meramente humano, sabe? Uhum. E aí, até uma vez, ela me perguntou assim, mas se ele é humano, simplesmente humano, como é que ele pode me ajudar? Então, eu não posso nem contar com a ajuda dele, quem né? sabe eu preciso ajudar ele. Às vezes eu preciso. E aí ela ficou confusa, complicada, e passou a ter uma crise muito forte, assim, na fé. Pois é, Suzy, olha, essa coisa que você conta é um exemplo prático, né, que surge, e a Bíblia vai pegar pesado, né? Por quê? Porque aí, quando você, tem opinião diferente sobre coisa menor, né? Eu já vi gente, como você contou aí, que estava em crise, assim, não sabia nem como orar mais por causa de ensinamento complicado, né? A Bíblia vai dizer que quem distorce a palavra de Deus, que traz um ensinamento errado, que é como colocar veneno no copo de café com leite de uma pessoa, entendeu? Esse tipo de gente recebe o nome que merece, é falso profeta. Que não pesado, hein? Olha, mas tem que ser. André, eu conheci gente jovem assim que perdeu a família, abandonou tudo e foi entrar num grupo, numa seita maluca. Os pais ficaram desesperados e a pessoa quase morreu, foi escravizado. Então é sério, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por isso é importante dar atenção à palavra e àqueles que ensinam corretamente. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Romanos capítulo 12, versículos 6 e versículo 7. Eu sou o André, fique bem atento às pessoas que ensinam a palavra, que sabem transmitir muito bem os princípios da Bíblia. Ouça bem, procure respeitar e também praticar, aplicar na sua vida aquilo que você tem recebido. Que é a Suzy nos 180 graus se despedindo de você. E olha só, a gente aprendeu hoje sobre liderança, né? Profeta, pessoa que tem um dom de ensino, né? Então, vamos buscar o nosso próprio dom, vamos ver se a gente tem esse dom de ensino e tem a responsabilidade com aquilo que Deus nos deu. Quem fala é Luiz Saião. Hoje aprendemos coisas muito sérias e muito importantes. Você deve continuar servindo a Deus de coração, com todo amor e com todo fervor, mas sempre tudo de acordo com o ensino da palavra do Senhor. "180 graus, a virada da sua vida" é uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Li e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.